Konnichiwa, oi pessoal, eu tô tendo que improvisar aqui um microfone porque eu acho que o áudio do meu celular não é o dos melhores, então eu vou ter que improvisar. Eu quero um microfone melhor pra vlogger, tipo aqueles que fazem sucesso, que é uma rodela aqui que fica pendurado, mas assim, né, não tá dando. Konnichiwa. Eu acabei não gravando nada do meu retorno, né, da viagem em si até o Japão, porque eu acho que é uma viagem estressante e eu não queria ficar gravando as coisas dentro do avião, né, muita gente ia ficar olhando, né, é um pouco perigoso, eu acho. Acontece que a viagem na baldeação que eu fiz, que acho que foi em Catar, se eu não me engano, depois que aterrissou em Catar, eu tive que ficar 1 hora, mais ou menos, dentro do avião, com o avião já aterrissado, já parado, e ninguém se movia. Entrou vários policiais dentro do avião, como se tivesse alguma coisa realmente tivesse acontecido lá. Não dava pra ouvir nada do que tava acontecendo. Tava tudo em silêncio, mas a gente não conseguiu sair do avião. Foi saindo assim, fileira por fileira, realmente muito organizado. E eles não deixavam sair antes, a não ser que assim, você tinha lá um voo de uma conexão muito próxima, né? Aí eles chamavam a pessoa antes. Só que demorou muito tempo pra eu sair daquele avião. E quando eu saí, era tipo fila indiana mesmo. Todo mundo em fila indiana e cada um ia sendo revistado por um policial. Quando eu saí do avião, tipo, tinha muito policial lá fora. E cada um tava sendo revistado, né? As mochilas, as malas, as suas roupas, estavam tudo sendo revistado. Eu já fiz essa viagem do Brasil pro Japão várias vezes e isso nunca tinha acontecido. Provavelmente é porque tá tendo muitos passageiros suspeitos, né? Acho que esses tempos aí, depois que acho que liberou, né? Depois da pandemia, depois que liberou, tá tendo muitos casos assim, né? De transportes de substâncias ilícitas. Mas assim, eu tava suave, né? Porque eu não tô carregando nada, mas o chato realmente é que demorou muito. E assim, né? Só de você falar que você é brasileiro, parece que eles te dão uma dupla checagem, né? É incrível, você até é mandado pra outra fila. Mas consegui chegar no Japão e aqui no Japão, nossa, foi pior ainda. Eu acho que vocês devem saber daquele menino que ele foi do Brasil pro Japão e fez a conexão em Catar. E aí, quando ele chegou no Japão, meio que pegaram ele com substâncias ilícitas. E aí, os pais não sabiam onde ele estava. Ele não falou nada, não teve nenhum contato, né? Achou que ele tinha sido sequestrado e, na verdade, ele estava parado aqui no Japão pela polícia. Acho que por causa desse caso, que foi muito perto da minha data de embarque, eu acho que eles já ficaram um pouco com o pé atrás com brasileiros. E eu falava em japonês. Eles viram que eu falava em japonês e não tinha nenhum problema com a língua. Eu entendia tudo o que eles estavam falando. E eles perguntaram se eu não tô levando nada, nenhuma substância. Eles até mostraram a foto de uma cocaína e falaram assim: você não tá levando isso daqui? Querido. Aí o guardinha lá perguntou se eu não tava levando nada que alguém tivesse pedido pra mim levar. Eu falei assim: ah, não, eu só tô levando coisas de amigos e familiares. Ninguém que eu não seja muito próximo me deu coisa pra eu colocar na mala, entendeu? Eu tô levando coisa pra familiares, de familiares pra familiares, sim, que não fui eu que escolhi, mas eu não acredito que tenha nada suspeito. Pelo menos eu vi mais ou menos o que tinha, né? Só que mesmo assim, eles abriram minha mala. E aí, como eles viram que tinha muita coisa, né? São 2 malas, né? Muito grandes. Eles acabaram falando assim: desculpa, a gente vai ter que te levar pra sala de revistamento, né? Acho que é isso que fala. E aí eles me levaram pra uma sala lá no fundo. Eu acho que, não sei, eu acho que a maioria dos brasileiros devem ter passado por isso naquele período lá. Não sei se ainda estão passando, viu? E tipo assim, eu tava tranquila, porque eu tava entendendo tudo que eles estavam falando. Eu sabia responder tudo e eu não tava carregando nada. Só que o que eu acho que eles suspeitaram de mim é que eu não tava levando nenhuma roupa. Eu tava levando, tipo, nada de roupa. Eu tava levando troca pra 2 dias, sei lá. Eu cheguei aqui e tava, tipo, inverno mesmo. Só que eu não sou de ficar levando roupa do Japão pro Brasil e do Brasil pro Japão. Eu deixo aqui minhas roupas e as roupas que eu uso no Brasil, eu deixo no Brasil, geralmente. E aí eles acabaram vendo o meu certificado da universidade, né? Que eu tinha vários ali, várias cópias, né? Eles falaram: nossa, você é da Universidade de Osaka, que não sei o que lá. Eu falei: mas o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim trabalhar, que não sei o que lá. E aí eles quiseram
quiseram perguntar tudo, vendo se eu tinha o comprovante de tudo, das coisas, sabe? Só que assim, demorou muito pra eles verificarem tudo que eu tinha na mala. E algumas coisas que eu tava levando era tipo vitamina, remédio, sabe? E aí eles quiseram saber tudo do que eu tava levando. E aí eles meio que desembrulharam várias coisas. E tipo assim, tem coisas que não fui nem eu que embrulhei. E aí eles estavam lá desembrulhando. Eles falaram, eu posso desembrulhar isso? Eu posso rasgar isso daqui? Aí eu falei, pode, né? Eu vou fazer o quê? Eu sabia que eu não tava carregando nada. Só que tava levando tanto tempo, tava demorando tanto pra eles me liberarem, que eu comecei a imaginar que alguém tivesse colocado alguma coisa na minha mala sem eu ter visto. Despachei e alguém colocou alguma coisa, sabe? Eu comecei a imaginar isso porque tava demorando muito. E eu falei assim, não é possível, tem alguma coisa. Deve ter alguma coisa, eles devem ter visto alguma coisa, né? Pra eu estar aqui por tanto tempo. E aí eu comecei a suar. Só que o que eu acho que me salvou também foi porque eu tava levando muito livro. Vixe, essa menina é nerd. Eu tava com um mangá do Shin-chan, um mangá do Gintama e uns livros aí do Brasil de autoconhecimento. E aí eles começaram a perguntar da minha vida inteira, do que eu vim fazer no Japão, como que eu aprendi japonês. E aí, tipo assim, né, é um discurso que eu já sei, que eu já estou aqui, ó, tá decorado na ponta da língua a minha autoapresentação, né, em japonês. Eu até pensei em meio que puxar papo, né, comentar do caso do menino que foi pego aqui no Japão. Só que aí eu falei assim, deixa eu ficar quieta, porque senão acho que vai piorar, ele vai achar que eu tô sabendo das coisas, né? E aí eu achei melhor não falar nada. Eles não fizeram nenhum raio-x, né? Então meio que eles só revistaram mesmo a mulher, me revistou, né? Apalpou onde que tinha que apalpar e não acharam nada, né? Porque não tinha nada pra achar. Só que assim, eles reviraram as coisas, reviraram tudo e deixou uma bagunça. E aí eles não sabem colocar de volta. No final, eles até foram um pouco amigáveis, né, comigo. Falou, desculpa por ter te prendido aqui por tanto tempo, né? Mas, tipo assim, é o trabalho deles, né? E aqui no Japão é bem rígido com essas coisas. Mas eu tava bem tranquila mesmo, eu só levei um susto, né? Porque, nossa, demorou tanto, acho que aconteceu alguma coisa, né? Realmente alguém colocou alguma coisa lá sem eu saber. Mas eu acho que isso tá acontecendo com vários brasileiros que estão vindo pro Japão. Não sei se isso tá sendo recorrente no momento, mas quando eu vim, que foi no comecinho do ano, isso tava acontecendo bastante, eu acho. É aquele negócio, eu acho que por eu não estar levando nenhuma roupa e eu ia ficar por muito tempo, eu acho que eles suspeitaram. Então, se você tá vindo pro Japão, não se assuste se eles pedirem pra te revistar. Não é porque, nossa, você tá super suspeita, você tá levando alguma coisa. Às vezes é só porque é o trabalho deles mesmo revistar e porque você tem um passaporte brasileiro. E eu tô falando aqui, partindo do princípio que você não vai carregar nenhuma substância ilícita, entendeu? Mas é isso, né? Eu acho que tem muita gente vindo pro Japão, então isso pode realmente acontecer. E é meio que essas coisas que eles vão te perguntar. Se você conhece cocaína, se você já viu essa substância branca, se você tá carregando alguma coisa que alguém mandou você carregar, o que você veio fazer no país, por quanto tempo você vai ficar. Acho que esses são os básicos, né? Também por que você veio pro país. E às vezes, se você vai ficar por muito tempo, eles vão perguntando mais coisas, entendeu? Ou se você já veio aqui também, eles perguntam de como foi a sua estadia aqui das outras vezes. Mas eu acho que eles vão prolongando a conversa pra saber como que tá meio que o tom da sua voz, se você tá tremendo, se você consegue responder as coisas calmamente. Então, meio que isso, né, gente? Eu acho que vocês têm que estar preparados aí. Eu não tava, eu fui super pega de surpresa. Ainda bem que eu sabia japonês. Agora, se você não sabe japonês, provavelmente vai vir um japonês pra falar em inglês com você. Aí se prepara também. Ou senão, eles só vão mandar a mímica mesmo. Depois desses casos que teve, agora brasileiro tá com uma má fama aí nos aeroportos, né? É claro que não é só brasileiro, né, gente? Mas então foi esse aviso que eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha servido pra alguma coisa. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.